Olá, pessoal. Força e honra. Olha, eu me chamo Antônio e sou fundador do Jornada Cursos Preparatórios e pretendo, através desse vídeo, explicar para você como vai funcionar o nosso projeto Tropa Visionária. Antes, eu quero falar para vocês um pouco sobre o Jornada Cursos Preparatórios. Eu já trabalho com cursinho preparatório, acredito que desde 2006, 2007 aproximadamente, por aí. Nós vemos, eu tenho dado aulas, né? Comecei no projeto dando aula gratuita, já dei aula em lanchonete, já dei aula em igreja, já dei aula em várias escolas aqui do município de São João, e até que, graças a Deus, eu consegui realizar o sonho de ter a sede própria do Jornada Curso Preparatório. É um local aqui muito legal, tá certo? São 3 salas de aulas que nós temos aqui no prédio, tem uma recepção. Nós temos aqui toda uma estrutura para receber os nossos queridos alunos e alunas que vêm aqui se preparar conosco para concursos públicos, para o Enem, para vestibulares, para o SSA, quer aprender a tocar um instrumento musical, que quer também fazer um curso de informática. Nós temos aqui um curso de informática com professores muito bons, tá certo? E o nosso curso de informática é um aluno por computador. Em outro vídeo eu estarei explicando sobre o nosso curso de informática que se chama Jornada Digital. Mas aqui eu vim tratar do projeto Tropa Visionária, que é o nosso pré-vestibular, que estaremos lançando, iniciando essas aulas no próximo mês de abril, ok? Esse mês agora de março nós estaremos fazendo toda uma divulgação e as inscrições dos alunos, as matrículas dos alunos, e em abril, se Deus quiser, nós estaremos iniciando as aulas desse pré-vestibular, ok? Eu quero explicar aqui para vocês como é que vai funcionar e esse projeto. Eu trouxe aqui um roteiro, pessoal, não sou YouTube, né? Não tenho muita experiência com a questão de gravar vídeos, estou agora tendo que gravar esses vídeos para que eu possa explicar para vocês detalhadamente como vai funcionar esse projeto, ok? Mas vão perdoando aí as falhas, ok? Que eu não tenho muita experiência com essa questão de vídeos para o YouTube. Mas eu criei um canal e a gente vai estar aqui nesse canal gravando esses vídeos. E à medida que o tempo for passando, eu vou aprendendo, dominando as ferramentas aí de edição e etc e tal, e nós iremos melhorar cada vez mais os nossos vídeos, os nossos conteúdos. Mas vamos lá. Olha, eu quero primeiro responder uma pergunta. Para que serve o projeto Tropa Visionária ou o pré-vestibular Tropa Visionária? Ele serve, o pré-vestibular Tropa Visionária, a nossa intenção é fortalecer a base de conhecimento dos nossos queridos alunos que virão aqui estudar conosco. Eu, por experiência própria e também por ver isso na vida de outras pessoas, eu pude constatar que muitos alunos estudam sexto, sétimo, oitavo, nono anos, entram no ensino médio e eles entram sem aquela bagagem de conhecimento necessária para entender os conteúdos ensinados no ensino médio. Muitos meninos entram com deficiência em matemática, às vezes não sabem nem as 4 operações com profundidade, né? Não sabe regra de três, não sabe juros simples, tem dificuldade em escrever uma redação. E assim, eles vão para o ensino médio bem despreparados para enfrentar os conhecimentos mais avançados do ensino médio. E isso muitos vão empurrando com a barriga e vão passando para o segundo ano, terceiro ano, e quando vão prestar o Enem ou um vestibular, aí um concurso público, eles veem que eles não estão preparados para prestarem esses exames. E a nossa ideia é fortalecer a base. Nós iremos começar aqui esse projeto fortalecendo a base. Todos os alunos que virão participar aqui do projeto, eles irão fazer um estudo de todo o conteúdo do ensino fundamental para depois entrar no estudo das matérias do ensino médio.
Eu vou estar explicando daqui a pouco aqui no quadro como vai funcionar isso detalhadamente. Segundo ponto, a nossa ideia é preparar todos os nossos alunos de maneira estratégica para as provas. Não é só questão de você estudar muito, mas saber como estudar de maneira correta. Estudar aquilo que geralmente é cobrado, né, com ênfase naquilo que realmente vai cair em prova, entendeu? Então, nós vamos fazer um preparatório bem direto ao ponto, focado naquilo que as bancas que realizam esses vestibulares, o Enem, ou esses concursos cobram em suas provas. Terceiro ponto, nós iremos também trabalhar aqui a questão de desenvolver a disciplina e a mentalidade. Isso é muito importante, porque se o aluno ele entra com a mentalidade de uma pessoa derrotada, já ensinava a Bíblia, já ensinava o sábio Salomão, na Bíblia Sagrada, no livro de Provérbios, tem um versículo lá que fala que assim como imaginou o homem em sua mente, ele é. Então, se você se imagina uma pessoa derrotada, você vai muito provavelmente colher derrotas em sua trajetória. Então você tem que ter uma mentalidade positiva, ter foco, ter clareza do que você quer, focar no que você quer e trabalhar para alcançar aquilo que você quer. Então você tem que ter foco, tem que ter, ou melhor, começa primeiro com a clareza, você identificar o que é que você quer para a sua vida. Em segundo lugar, você focar no que você tem que fazer para alcançar aquele objetivo, tá certo? E você agir, ok? Você agir. Então, nós iremos trabalhar com essa questão de disciplina e mentalidade. Iremos, nas nossas apostilas, quem for estudar por elas vai ver que a gente trata muito, vai ter muitos pensamentos filosóficos de grandes homens, como Aristóteles, e muitos pensadores modernos e também pensadores da antiguidade, que vão trabalhar em cima do estoicismo e outras filosofias. A gente vai ter pensamentos ali que vai estar dentro do assunto, da matéria, para ir preparando a mentalidade, fazendo com que a sua mentalidade se torne uma mentalidade vencedora. Ok? Então, nós estaremos com um material bem diferenciado, bem organizado. Algumas pessoas aqui no Jornada Cursos, elas, essa semana mesmo, teve uma jovem que estava elogiando, dizendo que gostou muito de uma apostila que eu fiz para um concurso público aqui da Câmara de Vereadores. Eu criei um personagem chamado Gato da Limpeza, ela vai fazer o concurso para o cargo de auxiliar de serviços diversos. E ela falou que gostou muito dos conselhos do gato. É um gatinho que tem dentro da apostila, assim, um personagem, e ele vai conduzindo o estudo do aluno. E ali ele dá conselhos, orientações, dicas para a prova, tem o pulo do gato. É bem interessante. E a nossa apostila para o pré-vestibular também vai ter o gato. Não é o gato da limpeza, é um outro gato. É o gato do Enem, que vai estar conosco também em nossos materiais, aconselhando os jovens, orientando, dando dicas, é, entendeu? Fazendo todo um papel ali de um mentor, de um orientador, para que aquela pessoa possa ter sucesso nos seus estudos. Ok? Então, nós vamos trabalhar aqui no desenvolvimento da disciplina e da mentalidade. Como vai funcionar? Antes de eu explicar para vocês como vai funcionar, eu quero explicar para você por que esse nome Tropa Visionária. A minha ideia, pessoal, é extrair. Eu fiz quando eu me formei, eu sou formado em letras, eu sou professor de língua portuguesa. E o meu TCC na faculdade foi, eu fiz uma pesquisa vasta sobre as escolas cívicos militares e os colégios militares do Brasil, o Colégio do Exército, que tem muitas décadas aí de existência e uma tradição aí de, para vocês terem ideia, muitas dessas escolas têm filas de espera com centenas de alunos esperando surgir uma vaga para poder entrar nessas escolas militares ou colégios militares. É bem concorrido para poder ingressar nessas escolas militares. Mas por que isso? Porque são escolas que trabalham muito com disciplina, com ordem, eles trabalham em cima de meritocracia, ou
certo? Se você se destaca lá dentro nos estudos, na disciplina no comportamento, então se você se destacar em alguma área, algum segmento de matéria, de estudo, etc. e tal, você vai ser condecorado, você vai ser homenageado, você vai ser valorizado pelo seu esforço, pela sua dedicação, ok? Então nós iremos tentar extrair para dentro do nosso projeto do pré-vestibular essa ideia também e essa questão de meritocracia também para dentro do projeto do pré-vestibular Tropa Visionário. O nome visionário, eu escolhi esse nome porque o visionário, ele é uma pessoa que ele tem uma visão além. Ele tem uma visão além. Enquanto as pessoas estão vendo aqui agora, ele está vendo além. Tem até uma história interessante que conta de dois garotos que eram filhos de um homem importante. E esse homem e esses dois jovens eram gêmeos, mas eles tinham mentalidades diferentes. Um tinha uma mentalidade derrotista, outro tinha uma mentalidade vencedora e era um jovem visionário. Era uma criança visionária. E o pai resolveu aprontar no dia do aniversário deles, o pai resolveu aprontar com eles. Então o pai pensou o seguinte: olha, eu vou dar um presente fenomenal para aquele que tem um pensamento negativo e vou dar um presente assim que não tem nada a ver para aquele que tem um pensamento positivo. Para o que tinha um pensamento negativo, o jovem que sempre pensava para baixo, com aquela mentalidade derrotista, aquela mentalidade de derrota, de fracasso, etc., ele resolveu comprar uma bela bicicleta. E para o outro jovem, ele resolveu colocar esterco de cavalo em um balde e colocar na porta do quarto dele. Então, quando os dois acordaram, um saiu do quarto e aí encontrou uma bicicleta linda, com um laço bonito, uma bicicleta toda bonita, aquelas bicicletas fenomenais. E aí ele olhou e disse: puxa vida, meu pai comprou uma bicicleta para me dar de presente de aniversário. E ele ficou triste. E o pai perguntou para ele: mas filho, é uma bicicleta tão boa, tão linda, por que você ficou triste em ganhar a bicicleta? Ele disse: mas pai, o senhor me deu uma bicicleta. Eu não sei andar de bicicleta. Se eu for andar de bicicleta por aí, eu vou cair e vou me machucar. O senhor está desejando que eu me machuque? Que triste presente, pai. Enquanto o outro jovem, o que era visionário, que tinha uma visão além, conta a história que quando ele acordou pela manhã, que abriu a porta do quarto e viu lá o balde com esterco de cavalo, ele saiu pulando pela casa de alegria. E as pessoas perguntavam: por que é que você está tão feliz? Por que é que você está tão feliz? Ele disse: porque eu vi, meu pai colocou, ele prometeu que ia me dar um presente. E ele colocou na porta do meu quarto. Quando eu abri a porta do meu quarto, eu encontrei um balde cheio de esterco de cavalo. E eu quero saber onde é que está o meu cavalo. Então, por aí vocês tiram. Enquanto um que viu a bicicleta lá começou a já ter uma visão negativa de algo bom, aquele outro jovem, ele teve uma visão positiva de algo que aparentemente era negativo. Então, pessoal, você que está me assistindo agora, o visionário é esse segundo jovem. É aquele que, mesmo que as circunstâncias no momento não pareçam favoráveis, ele sabe que lá na frente a situação vai melhorar. E que se ele fizer o que ele precisa fazer hoje, ele vai colher mais na frente os resultados do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho nos estudos e ele vai vencer na vida. Então, olha, como vai funcionar esse projeto? A Tropa Visionária funciona através de uma metodologia chamada visão, ok? Uma metodologia chamada visão. Eu vou explicar aqui no quadro como vai mais ou menos funcionar essa metodologia. Ó, aqui no quadro nós temos aqui, ó, pré-vestibular
tropa visionária. Estágio alfa, estágio ômega. O estágio alfa é o estágio, essa palavra alfa é a primeira palavra, a primeira letra, é a primeira letra do alfabeto grego. E ômega é a última letra do alfabeto grego. Então, estágio alfa será o estágio que representará todo o curso do ensino fundamental. Então, todas as matérias do ensino fundamental, ela estará dentro desse estágio, estágio alfa. E dentro do estágio alfa terá as missões. Essas missões serão organizadas em 2 blocos. Nas exatas, as missões, nós teremos o bloco de missões exatas e o bloco de missões humanas e linguagens. No bloco das missões exatas, nós teremos matemática do ensino fundamental, ciências do ensino fundamental. No bloco das humanas, nós teremos português, redação, literatura, história, geografia, inglês e por aí vai. Então, esse aqui é o estágio alfa. Então, o aluno, ele quando ingressar aqui no Jornada Curso Preparatório, ele for participar aqui do pré-vestibular do Tropa Visionária, ele vai iniciar sua preparação para o SSA1 ou SSA2 ou 3 ou qualquer, o Enem, etc. E tal. Ele vai ter que iniciar pelo estágio alfa. Então, ele vai estudar todas essas missões, cada matéria dessa é uma missão. Nós teremos, por exemplo, missão matemática do ensino fundamental, missão ciências da natureza do ensino fundamental. Então, essa missão matemática do ensino fundamental, ela terá 80 lições. Por que 80 lições? A apostila dela, a apostila que o aluno irá receber, vai conter 80 lições de matemática. Essas 80 lições correspondem a 80 teleaulas, 80 videoaulas. Nós iremos tirar por base, na maioria do nosso curso, estaremos aqui trabalhando também com as teleaulas do novo Telecurso 2000. Eu fiz uma pesquisa e descobri que muita gente mesmo, que estudou por essas teleaulas, conseguiram passar em vestibulares dificílimos, passar no Enem, passar em concursos públicos e em muita coisa. Então, eu fui pesquisar essas teleaulas e vi que o conteúdo delas são muito bom, muito didático, muito apropriados para preparar os alunos tanto para o Enem, como para o vestibular, como para os concursos militares. Só que nós não iremos nos deter somente na teleaula. A gente pretende, pessoal, através desse projeto, trabalhar da seguinte forma. O aluno, por exemplo, ele vai receber a apostila da teleaula, a apostila do curso, da missão de matemática. Missão matemática. Então, ele vai ter a apostila que virá com 80 lições. Essas lições elas vão vir da seguinte forma. Você vai ter a parte teórica da lição, que traz um aprofundamento da teleaula que o aluno vai assistir. Então, ele vai vir aqui para a nossa sede. Nós temos aqui, depois eu posso mostrar para vocês, um projetor e nós iremos fazer a projeção no telão aqui. Então, esse quadro aqui, o professor ele deixa ele em branco, então nós jogamos a projeção aqui para o quadro, então ele vai assistir, a gente aqui também tem equipamento de som, ele vai assistir essa teleaula aqui, e essas teleaulas geralmente duram em torno de 12 a 15 minutos, essa faixa aí, entre 13 a 15 minutos. Então, ele vai assistir a teleaula, e em seguida o professor virá aqui à frente, com a apostila em mãos, irá aprofundar o conteúdo que foi estudado na teleaula, que foi assistido na teleaula. Então, vai aprofundar, vai explicar para ele de maneira detalhada e aprofundada como é que funciona, como é o assunto e tal. E, em seguida, ele terá, após esse estudo, 5 questões no estilo SSA, no estilo Enem, no estilo vestibulares e no estilo também de concursos
militares, como concurso de sargento do Exército, oficial do Exército, fuzileiro naval e etc. Então, ele vai ter 5 questões para resolver daquela teleaula e daquele estudo de aprofundamento que ele fez na apostila, ele vai resolver. Como são 80 teleaulas, 80 lições, cada lição dessa com 5 questões, o material deles terá 400 questões, só de matemática do ensino fundamental. A ideia é que, em uma tarde, por exemplo, nós teremos 2 dias de aula aqui, por semana. Nós teremos aula, por exemplo, na terça-feira e na quinta-feira. Isso vai ser de acordo com o tempo, com a folga que os meninos tiverem, porque muitos são alunos ainda do ensino médio e alguns estudam integral, mas tem alguns dias na semana que eles não têm aula integral. Então, nós iremos se organizar aqui para, nesses 2 dias, a gente ajustar de acordo com a folga deles na escola. Então, aqui nós teremos aula 2 vezes por semana, mas vai ser assim: em um dia, eles irão estudar todo o conteúdo de matérias, ou melhor, irão estudar a missão relacionada ao grupo de matérias exatas. Em outro dia, no outro dia da semana, eles irão estudar uma missão do grupo das matérias humanas. Então, por exemplo, o aluno poderá começar aqui com a missão matemática do ensino fundamental. Então, ele vai aqui, vamos supor que seja terça e quinta-feira. Então, na terça-feira, ele vai vir aqui e vai estudar aqui a tarde inteira. No caso, 2 horas de aula, de 2 às 4, de 3 às 5, entendeu? Ele vai estudar aqui 2 horas de aula. E nessas 2 horas de aula, ele vai assistir teleaula, vai assistir a videoaula ou a teleaula, ele vai estudar um assunto na apostila e vai resolver questão. Então, assistiu a primeira teleaula, estudou o assunto, resolveu as 5 questões, o professor vai vir aqui e vai explicar as questões, tirar a dúvida dos alunos, etc. E tal. Aí vai para a segunda teleaula, assiste a segunda teleaula, estuda o assunto na apostila, resolve questão. Depois vai para a terceira teleaula, mesma coisa, assiste a teleaula, aprofunda o assunto na apostila e resolve questão. Essas apostilas são elaboradas por mim, eu tenho feito uma pesquisa aprofundada para ver também o perfil de cada uma dessas bancas, tanto a que faz as provas do Enem, como também as que faz a prova do SSA. E elas estão sendo feitas, elaboradas na linguagem dessas bancas, tá, ok? Dessas empresas que fazem esses concursos. E aí o aluno ele vai lição após lição. Quando ele concluir o estudo das 80 lições, que conclui todo o estudo da apostila, assistir às 80 teleaulas, então aí ele cumpriu a missão do ensino fundamental, de matemática do ensino fundamental. Aí agora ele vai trabalhar na terça-feira, que era o dia das exatas, ele vai trabalhar a outra matéria de exatas. Ciências. As ciências já tem menos lições, parece que tem 40 lições. Então ele vai também trabalhar lição após lição, do mesmo esquema, teleaula, apostila, resolução de questão e explicação das questões dadas pelo professor aqui em sala de aula. Então, até cumprir a missão. E uma coisa que eu quero trazer para vocês, pessoal, que todos aqueles que forem participar do projeto cívico-acadêmico Tropa Visionária, que é esse movimento cívico-acadêmico que eu estou querendo trazer aqui para a cidade, ele irá receber as condecorações de cada missão que ele cumprir. Então, nós estamos preparando aí umas insígnias que são bordados, né? Essas pessoas que forem participar desse projeto cívico-acadêmico Tropa Visionária, eles irão usar uniforme, vai ter formatura de boné, vai ser como um colégio, como que fosse um movimento parecido com os colégios militares. Nós não somos militares, não temos também relação com os militares, mas a gente está extraindo uma ideia. A ideia desse projeto, ela se baseia nessas escolas militares para motivar, incentivar todos vocês para que vocês possam ter algo mais de motivação, para vocês estudar e ver o crescimento, o desenvolvimento de vocês. Por exemplo, cada missão cumprida vai
gerar direito de o visionário adquirir conosco aqui a insígnia. Essa insígnia vai ser colocada na faixa de conquistas do uniforme. Então, nós pretendemos fazer anualmente uma formatura, uma bela formatura aqui no clube, e nós iremos, nessa formatura, nós iremos convidar as autoridades, os pais, iremos fazer aí uma recepção bacana. E nessa formatura, cada aluno, cada visionário receberá as suas condecorações, que serão relacionadas às missões que eles cumpriram, os destaques que nós tivermos também dentro da tropa. Eu pretendo também mensalmente fazer com os visionários do movimento cívico acadêmico Tropa Visionária, aqueles que forem participar desse movimento cívico acadêmico, nós fazemos um encontro que se chamará Confrarias dos Visionários aqui em uma escola, em um local aqui na cidade, onde nós iremos trazer também palestrantes que ministrarão aí missões especiais, que são cursos sobre diversos outros temas, né? Sobre educação financeira, sobre primeiros socorros, sobre inteligência emocional, sobre muitos temas importantes que é necessário que você aprenda, que desenvolva, para você desenvolver sua personalidade, o seu caráter. Então, nós estaremos trazendo, junto a esse movimento, dentro desse movimento cívico acadêmico, chamado Tropa Visionária. Ok? Agora, eu só quero participar do pré-vestibular, não quero participar desse movimento cívico acadêmico Tropa Visionária. Então, aí você só participa das nossas aulas aqui sem problema algum. Ok? Você só vai assistir às aulas, não vai precisar usar uniforme, nem boina, não. Essa questão de uniforme, de boina, de formatura, de ordem unida, que a gente vai ter também nesses encontros. Nós vamos trazer também pessoas que para dar aula de ordem unida e tal, vai ser, vai ser somente para aqueles que desejam participar desse movimento cívico acadêmico chamado também de Tropa Visionária. Agora, quem quiser ficar só no pré-vestibular, você vai ter o seu uniforme, que é aquele uniforme que a gente já mostrou aqui no. Você deve ter recebido aí o panfletozinho, é aquele uniforme que é uma camisa é, verde, laranja e tal. Pronto, você só vai precisar disso. Vai vir aqui a sala de aula. Na sala de aula, no momento de aula, não vai ter negócio de ordem unida, não vai ter essas coisas aí de escola militar, certo? Todo esse esquema de escola militar, dessas coisas aí que o pessoal faz, ordem unida, grito de guerra, tudo isso vai ser aplicado para aqueles alunos que querem pertencer ao movimento cívico acadêmico Tropa Visionária, que vai ocorrer em uma escola aqui no final de semana. Nós iremos fazer esse movimento acontecer lá. Eles participarão de desfiles, vai ter muita coisa boa. Agora, se você perguntar, Antônio, é bom esse movimento? Você acha que vai me trazer algum benefício? Olha, a minha dica é que se você puder participar, não perca. Participe, porque você só vai ter a ganhar com isso, ok? Você só vai ter a ganhar. Você vai aprender muita coisa, você vai desenvolver muita coisa, vai participar de muitas experiências positivas, vai conhecer muitos profissionais de diversas áreas que vão estar trazendo diversos treinamentos sobre diversos temas que vai ajudar você. Nós teremos dentro do projeto Tropa Visionária dois pelotões. Vai ter o pelotão masculino e o pelotão feminino. Serão organizados. O pelotão feminino vai ser chamado Força e o pelotão feminino é o pelotão Honra, tá certo? Força e honra. Então eles vão ter brasão, vai ter também a bandeira que representa, o pavilhão que representa cada um dos pelotões, etc. E os dois pelotões juntos formam a tropa visionária, ok? Então eu resolvi também nesse projeto, eles vão receber um manual, o manual vem explicando tudo detalhadamente, como é que vai funcionar, explicando tudo detalhadamente, tá certo? E eu resolvi separar dois pelotões, o masculino e o feminino, porque nós teremos palestras ou cursos, a gente chama missões especiais, que serão esses treinamentos específicos para esses grupos, entendeu? Por exemplo, poderemos trazer uma ginecologista para dar um treinamento
para as meninas. Então, elas vão assistir uma palestra de uma médica, tal, que irá orientá-las relacionada a alguns assuntos relacionados a um tema feminino. Então, assim, cada missão dessa que for cumprida, o aluno vai receber, o visionário vai receber a insígnia para ir colocando na faixa do seu uniforme. E também, nessas formaturas, ele vai receber ali certificados, vai receber as condecorações, vai ter também, de acordo com o ano letivo, que a pessoa for passando, por exemplo, o aluno que passar do primeiro ano para o segundo, aí recebe uma estrela para colocar aqui na patente, vai receber uma patente com uma estrela para o seu uniforme. Então, assim, é todo um sistema de meritocracia para despertar o interesse, para despertar o desejo, para despertar a, 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 a ambição, no bom sentido, do jovem querer alcançar cada vez mais patamares maiores e realizar os seus sonhos. Nós teremos também missões relacionadas à leitura de livros. Então, o visionário ele vai ler um livro, vai fazer algum teste relacionado a perguntas daquele livro, e ali ele passando, ele vai receber também a insígnia de leitura, de missão cumprida da leitura daquele livro. Então, assim, é muitas coisas boas. Assim, o manual, eu estou quase concluindo o manual do Tropa Visionária, pessoal, desse projeto cívico acadêmico. Eu acho que já está em quase 70 páginas. Assim, são muitas coisas, muitos detalhes que não dá para explicar para você aqui no vídeo de poucos minutos. Tá, ok? Mas, assim, se você tem interesse em crescer na vida e desenvolver a sua personalidade, então participe também do movimento cívico acadêmico Tropa Visionária. Ok? Prosseguindo aqui, aí o que é que vai acontecer, pessoal? Nós teremos aqui, ó, depois que o aluno concluir todo esse estudo aqui do estágio alfa, aí ele vai ser inserido agora no estágio ômega. Aí nesse estágio ômega, ele vai começar a trabalhar as missões, a cumprir as missões do ensino médio. Também vai ser organizado no mesmo esquema. Nós teremos as missões exatas e humanas. Nas missões exatas será estudado em um determinado dia, as missões humanas em outro dia da semana. Como eu disse para vocês, serão 2 aulas por semana. Em um dia ele irá cumprir a missão, trabalhar para cumprir a missão, uma missão das humanas, e no outro dia uma missão das exatas. Então aqui nós teremos a missão matemática do ensino médio, teremos a missão física, missão química, missão biologia, está no grupo das exatas, e eles irão cumprir missão após missão. As humanas, nós também teremos aqui missões, a missão e por aí vai, tá certo? Então, olha, não perca, você tem a oportunidade de estudar conosco no projeto Tropa Visionária, e você está convidado a participar desse pré-vestibular, desse curso. Venha conhecer aqui a nossa sede. Aqui nós estamos abertos das terças às sextas-feiras, a partir das 14 horas. Ok? Tem uma moça aqui que vai atender você, vai conversar. Se você quiser conhecer aqui a sede, você pode vir, ela vai lhe apresentar, lhe mostrar aqui como funciona tudo aqui, tá ok? E você é o nosso convidado especial para fazer parte desse projeto que vai mudar a sua vida e vai fazer de você um vencedor, uma vencedora. Ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, estamos juntos, força e honra, e até a próxima.